A arte de fingir burrice. O poder secreto que ninguém te ensina. Capítulo 1. A vitória na guerra silenciosa. Você já esteve lá, naquela sala de reuniões, naquela conversa de bar, naquela briga de família. A pressão não é quase física, uma eletricidade densa que você pode sentir na pele. Todos estão falando, gesticulando, lutando para provar um ponto, para serem os mais inteligentes, os mais certos ou o mais rápido. Cada um usando sua opinião como se fosse uma espada, em uma batalha de egos onde a última palavra é o troféu. E o que você faz? O instinto, condicionado por uma vida inteira, grita: entra na briga, vai, se defende. Mostra o que você sabe. Não deixe ninguém pensar que você é fraco ou desinformado. Você sente o coração acelerar, a mente vasculhando o arquivo em busca da refutação perfeita, da estatística irrefutável, da citação que vai calar todo mundo. Bom, essa compulsão é um reflexo da sociedade do desempenho. Ensina pra gente que nosso valor tá na capacidade de performar, de otimizar e de vencer. E essa performance constante é exaustiva. Pensa no custo, pensa no quanto você gasta pra ter esse teatro aí. Pensa no dreno mental de estar sempre em guarda, sempre pronto para o combate verbal. Pensa na ansiedade que vem antes do arrependimento que vem depois. Repassando cada palavra, se criticando por não ter sido mais eloquente, mais rápido, mais inteligente. Mas e se eu te dissesse que o movimento mais poderoso, a jogada mais inteligente seria o silêncio? E se a maior sabedoria for em certos movimentos fingir que não sabe de nada? E se a vitória real não estiver em vencer a discussão, mas em se libertar da própria necessidade de discutir? Bom, hoje a gente vai falar sobre um poder secreto, uma arte perdida, uma arte sutil, que os sábios, os estrategistas e os filósofos usaram durante séculos, a arte de fingir ser burro. Nada para enganar ou manipular, mas para se proteger, se defender do mundo da forma mais profunda e, acima de tudo, para reconquistar a sua paz interna. Capítulo 2. A linha na areia. A diferença entre um escudo e uma arma. Antes da gente continuar, precisamos traçar uma linha clara e definitiva na areia, porque essa arte é como fogo. Pode aquecer sua casa ou pode queimá-la até virar cinza. A diferença, como sempre, está na intenção. É crucial que você entenda a distinção fundamental entre o que vamos discutir aqui. E uma tática tóxica que talvez você já tenha encontrado: a incompetência armada ou a incompetência estratégica. A incompetência armada é uma arma apontada para fora, é uma forma de manipulação. É quando uma pessoa finge não fazer alguma coisa só para realmente não fazer. Por exemplo, lavar a louça, preencher um relatório, cuidar de alguma responsabilidade. E isso só para que outra pessoa, por frustração ou cansaço, faça essa tarefa no seu lugar. É um ato de ego que diz: meu tempo é mais valioso que o seu, eu sou mais importante do que isso. Essa atitude é o veneno. Essa atitude é um veneno. Ela corrói a confiança, gera um ressentimento profundo e, a longo prazo, destrói relacionamentos, seja em casa ou no trabalho. É uma estratégia de curto prazo que leva a uma derrota de longo prazo, danificando sua reputação e os laços que você tem com as pessoas. A arte que a gente vai falar hoje é totalmente o oposto. É um escudo que você ergue para dentro. É uma estratégia de proteção, não de exploração. Ela não nasce do ego, mas sim da transcendência do ego. Ela diz: minha paz é mais importante do que tá certo. A harmonia é mais valiosa do que vencer essa briga. A diferença é que uma infla o ego e a outra dissolve. Uma busca um ganho egoísta imediato e a outra um bem-estar sustentável e profundo. É uma disciplina de autodomínio, um investimento em si mesmo. Para entender a profundidade e o poder desse escudo, a gente vai desvendar 3 das suas faces, 3 lentes através de quais você pode aprender a aplicá-lo na sua vida. Vamos explorar a face da estratégia, que vê o jogo sem ser visto, a face do taoísta, que flui com a vida em um mundo de esforço, e a última face, que é a face do estoico, que constrói uma fortaleza interior impenetrável contra o caos do mundo. Capítulo 3. A primeira face. O estrategista, vendo o jogo sem ser visto. Vamos começar pelo campo de batalha das interações humanas. Este estrategista Sun Tzu, em uma obra temporal chamada A Arte da Guerra, nos deu o princípio fundamental de: finja ser fraco para que o inimigo se torne arrogante. Agora tire a palavra inimigo e coloca interlocutor, colega de trabalho, negociador. O princípio permanece o mesmo. As pessoas baixam a guarda perto daquilo que não percebem como uma ameaça. Quando você entra em uma sala projetando toda a sua inteligência, você ativa o escudo de todo mundo. Eles te veem como um competidor. Mas quando você finge ser burro, ou mais precisamente de desinformado, de ingênuo, de alguém que está ali para aprender, você se torna invisível. E da invisibilidade, você ganha o melhor lugar da casa, podendo observar o espetáculo. Nicolau Maquiavel, o mestre da psicologia do poder, sabia que homens no geral julgam mais pela aparência do que pela realidade. As pessoas não reagem a quem você é, elas reagem a quem elas pensam que você é. Ao parecer menos informado, você aciona um mecanismo poderoso no ego humano: a necessidade de se sentir superior, de ensinar, de demonstrar conhecimento. A pessoa do outro lado, ansioso para exibir sua inteligência, subestima você
E nesse processo ela explica demais. Ela revela suas verdadeiras intenções, seus medos, suas estratégias, seus pontos fracos. Ela voluntariamente lhe entrega o mapa completo do território dela, de graça. Isso é especialmente libertador se você for uma pessoa introvertida ou que sofre de ansiedade social. A pressão da interação social muitas vezes vem da necessidade de performar, de ser espirituoso, de ter a resposta certa na ponta da língua. Essa técnica muda o seu papel. Você não é mais um ator no palco, você é um detetive na plateia. Sua missão não é impressionar, é coletar dados. Isso transforma uma situação de alta pressão em uma missão de reconhecimento de baixa pressão. Então, como você faz isso na prática? Não se trata de agir como um idiota, se trata de dominar sua ferramenta prática, a arte da pergunta ingênua. É uma frase simples desarmada de qualquer égua. Exemplo: desculpa, eu não entendi bem essa parte, tem como você repetir de novo? Ou, isso é muito interessante, como exatamente funciona na prática? Ou você pode ir mais longe e falar: poxa, então eu sou novo nesse assunto, qual a sua opinião sobre isso? Essas perguntas, feitas com uma curiosidade genuína, desarmam qualquer arrogância e abrem porta para a informação. Enquanto outra pessoa se sente inteligente e no controle por estar ensinando, você de fato está no comando. Você está coletando inteligência, entendendo a real dinâmica do poder e vencendo a batalha sem nem precisar usar sua espada. Capítulo 4. A segunda face. O taoísta. A revolução de soltar as rédeas. Agora vamos mudar o foco. E se essa arte não for apenas sobre estratégia e poder, mas sobre algo muito mais profundo, sobre paz? E se for uma forma de rebelião silenciosa contra a tirania do mundo moderno? E para isso, a filosofia taoísta nos fornece um antídoto, um conceito lindo e libertador, chamado Wu Wei, muitas vezes traduzido como a não ação. Seu significado é mais sutil, é a ação sem esforço ou a ação sem esforço forçado. É a sabedoria da água, que não tenta quebrar a rocha com força bruta, ela simplesmente flui ao redor do obstáculo. Ela cede, mas no final conquista tudo. Nesse contexto, fingir-se ser burro se torna um ato revolucionário de Wu Wei. É o ato consistente de saltar as rédeas. Como admitir para você mesmo que eu não preciso controlar essa conversa, eu não preciso ter a última palavra, eu não preciso provar absolutamente nada para ninguém. É basicamente de como lutar contra a corrente das opiniões e egos, e ao invés disso, você deixa levar por ela, observando para onde ela vai. Pensa na quantidade colossal de energia que você gasta em uma discussão inútil, tentando convencer alguém que claramente não quer ser convencido. É como socar a água, é exaustivo e inútil. Praticar o Wei de não saber é um ato radical de conversão de energia. Você se retira da batalha do ego, você permite que as coisas sejam como são, e nesse espaço de não esforço, algo mágico acontece. As pessoas se acalmam. As soluções, muitas das vezes, aparecem sozinhas. A verdadeira natureza da situação se revela, não porque você a forçou, mas porque você permitiu que ela surgisse. É uma forma de desapego consciente, onde você observa seu próprio impulso de reagir e deliberadamente escolhe não o fazer, preservando sua energia vital para o que realmente importa. É uma forma de subversão, em um mundo que exige sua reação o tempo todo. Sua escolha de não reagir é a reconquista da sua soberania interior. Capítulo 5. A terceira face. O estoico. Construindo sua fortaleza interior. Agora, vamos para o campo de batalha final e, mais importante, a sua própria mente. Aqui, a arte de fingir burrice se torna a sua ferramenta mais poderosa para a liberdade e a invencibilidade emocional. O filósofo estoico Epiteco, que viveu parte da sua vida como escravo, nos deu a chave para a liberdade mental, a dicotomia do controle. Ele disse: algumas coisas estão no nosso controle e outras não. As opiniões, os insultos, as provocações e as ações de outras pessoas, totalmente fora do nosso controle. A sua reação a tudo isso é totalmente dentro do seu controle. Quando alguém te insulta, a ofensa não está nas palavras que a pessoa usou. A ofensa está no seu julgamento de que aquelas palavras são ofensivas. É a sua concordância interna de que você foi atacado. Fingir ser burro, aqui, é a complicação máxima do estoicismo. É você olhar para a provocação e se recusar a ter uma reação. É olhar para o insulto e dizer internamente que isso é ridículo, é só um ruído e não me pertence. Eu não vou pegar isso para mim. Tá, vamos lá. Pensa bem, qual é o objetivo de um provocador? É obter uma reação. Ele quer controlar o seu estado emocional, sua raiva, sua defesa e sua dor. Esse é o troféu que ele busca. É a prova que ele teve poder sobre você. Ao se recusar a reagir, ao agir como se as palavras deles não tivessem o poder que eles atribuiu, você não está sendo passivo. Você está ativamente frustrando o objetivo dele. Você está lhe negando o troféu. Você está vencendo o único jogo que importa, o jogo pelo controle da sua própria paz. A psicologia chama isso de comportamento não complementar. Os humanos tendem a espelhar o comportamento dos outros. Raiva gera raiva, hostilidade gera hostilidade.
Ao responder a agressão com calma e indiferença, você quebra esse ciclo. Você se recusa a jogar o jogo dele e assim o jogo acaba. Sêneca, outro grande estoico, resumiu isso perfeitamente. Por que se ofender com algo que é verdade? Ou, se for mentira, por que isso deve importar? Epiteco tinha uma resposta genial para quem falava mal dele. Ele obviamente não conhece minhas outras falhas, senão não teria mencionado apenas essas. Isso não é fraqueza, isso é um poder absoluto sobre si mesmo. Cada vez que você escolhe não reagir e cada vez que você se faz de burro diante da provocação, você não está sendo fraco, você está colocando mais um tijolo na sua fortaleza interior. Você está treinando sua mente para ser inabalável, você está retirando dos outros o poder de ditar como você se sente. A verdadeira força não é vencer uma discussão, é garantir que a discussão nunca tenha poder de tirar sua paz. Capítulo 6. A libertação de não precisar saber de tudo. Então, o que é no fim das contas a arte de fingir burrice? É a visão do estrategista, que entende que o silêncio observa mais que as palavras. É o fluxo da taoísta, que sabe que a paz está em soltar, não em segurar. É o estudo do estoico, que percebe que a verdadeira invencibilidade é interna. Para dar uma camada final de profundidade, essa sabedoria não é exclusiva do pensamento ocidental. Na cultura japonesa, por exemplo, existe o conceito de Honi e Tatemai. Honi são seus verdadeiros sentimentos e desejos guardados para si. Tatemai é a fachada que você apresenta em público para manter a harmonia social. Não é visto como uma mentira, mas como uma estratégia de polidez e respeito para evitar conflito desnecessário. Isso mostra que muitas culturas entendem que a expressão restrita da verdade, do ego, não é o valor mais alto. A harmonia, o respeito e a paz muitas vezes são. E talvez no fundo, a aplicação mais libertadora dessa arte não seja para gerenciar os outros, mas para gerenciar a si mesmo, para nos libertarmos da tirania do nosso próprio senso crítico. Estudos da psicologia revelaram um fenômeno dolorosamente familiar chamado The Linking Gap, a lacuna da afinidade. O que isso significa? Significa que, depois de uma conversa, nós sistematicamente subestimamos o quanto outras pessoas gostaram de nós. Nós ficamos em casa repassando cada palavra errada, cada piada sem graça, cada momento de silêncio estranho, nos torturando. Enquanto isso, a outra pessoa provavelmente nem notou, ou se notou já esqueceu. Nós somos nossos críticos mais duros e cruéis. A arte de fingir ser burro pode ser o antídoto para isso. É a permissão que você se dá para não ser perfeito. É a liberdade de não precisar ser o conversador mais brilhante, o gênio da sala. É a permissão para simplesmente ser. Para ouvir mais do que falar, para fazer uma pergunta simples ao invés de dar uma resposta complexa. É uma forma de autocompaixão. Ao fingir ser burro pro mundo, você está na verdade sendo mais gentil e realista com você mesmo. A próxima vez que você sentir aquela pressão subindo, aquela necessidade urgente de provar algo, de vencer uma discussão, mostrar toda a sua inteligência, calma, respira fundo e se pergunta: o que eu realmente vou ganhar com isso? E o que eu perco com isso? Talvez você descubra, como tantos sábios antes de nós, que o verdadeiro poder não está no que você diz. Está em tudo em que você entende, mas escolhe com sabedoria não dizer. Essa é a sua fortaleza. Esse é o seu poder. E ninguém, repito, ninguém pode tirar isso de você.